estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouco sobre a história do MNU, mas eu quero que vocês me conheçam. Eu sou mãe de 2 filhos, vó de um neto. Sou formada em geografia pela Universidade de São Paulo e sou especialista em educação para as relações étnico-raciais pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho 47 anos de militância política e 26 anos de militância no MNU. Sou companheira do Milton Barbosa, que é um dos fundadores do MNU, e vou contar um pouco para vocês a história e depois a gente vai falar um pouco do funcionamento do MNU. O MNU, contrariamente ao que a maioria das pessoas pensam, ele não foi fundado no dia 7 de julho. Ele foi fundado dia 18 de junho de 1978, na sede do SECAM, e os motivos imediatos, claro que já vinha sendo feita uma conversa, já se arrastava por algum tempo a necessidade de ter uma organização que desse respostas políticas ao racismo, né? Mas os motivos imediatos que levaram à fundação do MNU foram a discriminação de 4 garotos mesmo, 4 crianças do time de voleibol infantil do Clube de Regatas Tietê, e a prisão, tortura e morte do Robson Silveira da Luz no 44º Distrito de Guaianazes, aqui em São Paulo. Ele foi acusado de roubar frutas na feira, foi levado pelo delegado Abdala, não lembro o primeiro nome. Alberto Abdala. Então, ele foi levado, foi torturado e veio a falecer, né? Foi assassinado, na verdade, na delegacia. O caso dos 4 garotos foi levado para o pessoal do Grupo Decisão, do qual faziam parte Milton e Rafael Pinto, pelo técnico dos garotos, que ele ficou indignado, porque os garotos queriam entrar na piscina e um segurança disse que se, um diretor do clube disse que se aqueles 4 garotos negros entrassem na piscina, imediatamente 100 sócios sairiam do clube, né? E o Robson era primo do Rafael Pinto, que fazia parte do Grupo Decisão no SECAM, no Centro de Cultura e Arte Negra, e eles agregaram uma série de pessoas e resolveram criar, no dia 18 de junho de 1978, portanto, durante a ditadura militar, o Movimento Negro Unificado. Fundaram o MNU e resolveram fazer um lançamento público do MNU nas escadarias do Municipal, que aconteceu no dia 7 de julho de 1978, menos de um mês depois, né? E eles, muito sagazmente, eles pediram autorização do secretário de Segurança Pública, porque durante a ditadura militar era proibido reuniões políticas, juntar mais de 3 pessoas já era considerado uma reunião política, então, né? Eles pediram autorização porque enviaram pessoas especiais, fizeram vários encontros com... Tinha uma judia que já faleceu, Mirna Grisit, que ajudou na divulgação do ato para fora do Brasil, para a imprensa internacional. Algumas pessoas foram conversar com a Folha de São Paulo e tal, para que o ato acontecesse com sucesso. É óbvio que a ditadura não fez a conta direito do que ia acontecer, e se juntou 2.000 pessoas nas escadarias do Municipal, naquele 7 de julho. Aquilo era uma coisa inusitada para a época.
2.000 negros reunidos para falar, foi lido um manifesto onde se denunciava o racismo, a violência policial, e, naquele momento, se chamava Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. No dia 8 de julho, as pessoas que vieram... veio no dia 7 de julho, veio Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Amaury Mendes e Edu Ferreira vieram do Rio de Janeiro, a Bahia mandou carta, negros presos no Carandiru, que faziam parte de um grupo chamado Netos de Zumbi, mandou carta de apoio à fundação, e logo no dia 8 de julho se fez uma reunião onde Abdias advocava que se incluísse a palavra negro no nome do movimento para sinalizar o protagonismo do negro na luta contra o racismo dentro da organização. E aí passou a se chamar Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que hoje se transformou em Movimento Negro Unificado só. Nós estamos em 27 estados, nos 27 estados, né, e no Distrito Federal, nos 26 estados e no Distrito Federal, e em vários estados tem muitas cidades com sessões municipais. O MNU se organiza assim. Nós temos a coordenação nacional, né, que é a coordenadora e mais 14 membros, certo? Que hoje é a Ieda Leal, a coordenadora. Nós temos aqui em São Paulo a Simone Nascimento, que faz parte da coordenação nacional. Então, a gente tem a coordenação nacional, tem a coordenação estadual e as coordenações municipais. E dentro das coordenações municipais, as pessoas se organizam em grupos de trabalho, em núcleos de base, e é mais ou menos isso, mas eu queria anteceder um pouco a organização, explicar um pouco o viés político do MNU, né? Então, primeiro, o MNU é um movimento negro autônomo, apartidário e independente, né? Mas é um movimento de esquerda, né? Nós não temos filiação em nenhum partido, porque as pessoas sempre reduzem política à política partidária, e não é disso que se trata, né? Nós não temos ligação com nenhum partido, a gente tem dentro do MNU gente que é do PDT, gente que é do PSB, do PT, do PSOL. Temos até poucas, mas algumas pessoas do PCdoB, porque o PCdoB tem uma organização no interior dele, né, que é o negro. Hoje não temos mais ninguém do PSTU, porque o PSTU, como tem uma centralização muito forte, e eles criaram uma organização negra, mas até muito pouco tempo atrás a gente tinha gente do PSTU, e nós temos também pessoas filiadas a nenhum partido, não filiadas a partido algum. E por que eu digo que, bom, se nós não estamos filiados a partido nenhum, se a gente é autônomo e independente, por que eu falo que é de esquerda? É de esquerda simplesmente porque a esquerda é que luta, é que toca as pautas que são importantes para a sobrevivência e para a vida da população negra. A esquerda que faz a defesa dos direitos sociais e humanos, não só no Brasil, né? No Brasil e no mundo. E a direita, antes, pelo contrário, propugna o extermínio das diferenças,
o individualismo e uma série de coisas, né? A nossa vida é fácil na esquerda? Óbvio que não. A esquerda partidária talvez não tenha compreensão da importância da luta contra o racismo, porque, na verdade, sim, lutar contra o racismo é lutar contra a maior mazela, a maior chaga que nós temos na sociedade brasileira, que é a desigualdade. E a desigualdade, nesse país, ela tem cor, né? Então, é um país de maior desigualdade racial, ouçam isso. O Brasil é o país de maior desigualdade racial no mundo e um dos maiores em desigualdade social, certo? Então, a gente vai entendendo, né, ter essa compreensão de que o MNU é uma organização de esquerda, faz com que a gente não caia nos contos de sereia que a oligarquia brasileira prepara para a população preta, pobre e periférica, certo? Bom, dito isso, eu queria dizer que o MNU tem uma história de ser a vanguarda de várias pautas, várias coisas durante os últimos 44 anos na história desse país. Então, são as mulheres do MNU que inauguram a militância das mulheres negras feministas, é o MNU que levanta uma palavra de ordem que nos é muito cara. Primeiro, o Reaja à Violência Racial, depois, todo negro, todo preso é um preso político, depois, por exemplo, foi um militante do MNU que primeiro falou em anemia falciforme, e a gente vai por aí afora. O MNU, junto com o grupo Somos e Lampião, aqui no Brasil, foi responsável, na época não era nem LGBTQIA+, tá, gente? Era só gay mesmo. Foi responsável pela a primeira manifestação gay, junto com o grupo Somos e Lampião, no início dos anos 80. Na verdade, começa essa discussão em 79, 80, acontece uma manifestação contra um delegado racista, na época era homofóbico mesmo, não era nem LGBTfóbico, né? Que a única movimentação que a gente via eram dos gays. O MNU é vanguarda em muitos assuntos, e isso a gente paga um certo preço, né? Uma tentativa de tentar... tem uma coisa que eu acho que é importante a gente saber. O 20 de novembro foi proposto como Dia Nacional da Consciência Negra, no dia 4 de novembro de 1978, numa plenária nacional do MNU em Salvador. O 20 de novembro já era comemorado desde 1971, pelo Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, por sugestão do poeta Oliveira Silveira, mas eles comemoravam em contraposição ao 13 de maio, já, apontando o Zumbi como um herói nacional. Mas o MNU, no 4 de novembro de 78, propõe que essa comemoração que o Grupo Palmares fazia se transformasse em Dia Nacional da Consciência Negra, o que foi ratificado pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, né? E
por conta do processo de colonização, por conta do racismo introjetado, há uma tentativa de apagamento da nossa história. Uma tentativa de que a nossa história não chegue, mas a gente tem furado bloqueios, barreiras, e hoje, em muitos livros, a gente já encontra alguma referência, né, ao MNU, à história. Muita gente já viu aquela foto do lançamento nas escadarias do Municipal, no dia 7 de julho, e é um pouco isso. Com relação à nossa organização, o MNU, a maior instância do MNU é o Congresso Nacional, que, por acaso, aconteceu neste ano, né? Era para ter acontecido no início de 2020, na verdade, era para ter acontecido em 2019, por conta de questões internas, não conseguimos organizar, passou para o início de 2020 e veio a pandemia. Era para acontecer em maio de 2020, veio a pandemia e aconteceu agora, em 2022, maio de 2022, de 12 a 15 de maio. No Congresso, a gente discute política para a gestão, que é eleita também no Congresso. E a gente tem uma coordenação nacional, com vários cargos. Dentro da coordenação nacional, a gente tem uma executiva e tem as coordenações estaduais. No estado de São Paulo, eu sou a coordenadora estadual, a Simone Nascimento, que também faz parte da COM, é coordenadora de comunicações, o Adão, coordenador de formação, o Acan, coordenador de finanças, o Acan é de São Bernardo, acho que é só o Acan que é de fora de São Paulo, né? Que é da Grande São Paulo, mas é de São Bernardo. E a Luca, que é secretária estadual. Então, é isso que a gente tem. A gente agora vai também, pós-eleição, vai iniciar nosso processo eleitoral para o estado de São Paulo, tá? E nós temos diversos grupos de trabalho a nível nacional, certo? Então, tem o grupo LGBT, que ia mais, nós temos o GT o GT de saúde, o GT de educação, a gente tem um GT jurídico, que é formado por todos os advogados do MNU no país, a gente tem alguns GTs nacionais, e a gente tem também GT nos estados e nos municípios, porque às vezes é mais fácil nos organizarmos dependendo da área que a gente atua, né? O MNU já está há algum tempo num processo de mudança, que é necessário a mudança dos documentos básicos, né? Nós temos o programa de ação como documento básico, não sei se Marcelo passou para as pessoas, o programa de ação, o estatuto, o regimento, né? E a carta de princípios do MNU. A partir da leitura dos documentos básicos, da concordância com os documentos básicos, a pessoa interessada em militar contra o racismo organizado dentro do MNU, ele assina uma ficha de filiação
e a atuação dele é no município, evidente. A gente se organiza fazendo plenárias municipais, plenárias estaduais, há a figura da plenária nacional e do Congresso, né? Então, às vezes a gente também, ultimamente não, por conta da pandemia, nos últimos anos a gente não fez, mas às vezes a gente faz encontros de formação em diversas áreas, né? Encontro nacional de educação, encontro nacional de saúde. A gente faz. Quem manteve os encontros foi o GT LGBTQIA+, porque ele fez um encontro nacional LGBT para discutir as pautas relativas aos LGBTs negros, filiados ao MNU, mas aos LGBTs negros, né? E é um pouco isso, não sei se eu dei conta de falar de toda a organização, mas tem uma coisa que foi uma decisão saída do Congresso, que eu acho importante que todo mundo saiba, que é a decisão, desde o primeiro turno, né? Na verdade, nossa decisão foi em maio, apontar o apoio ao Lula para a presidência da República, certo? Ao Lula, e aqui em São Paulo, nós conversamos a coordenação nacional e tivemos uma plenária online, onde a gente... Não, para o segundo turno, nós só conversamos a coordenação nacional. A gente ia ter uma plenária nessa terça-feira, ou foi segunda, Marcelo? Foi semana passada que teve o plenário. Não, então, a gente teve nessa semana uma reunião para organizar, a gente ia fazer no mesmo dia uma plenária de São Paulo e optou por retirar a plenária de São Paulo para ser a plenária, para se incorporar à plenária nacional, que era para organizar a nossa atuação, a nossa militância para fazer a campanha Lula segundo turno. A gente ia discutir aqui em São Paulo Lula e Haddad, né? E não teve a plenária estadual por conta disso. Ia ser uma plenária online, só para a gente organizar mesmo a nossa militância para fazer a campanha. Mas a decisão de apoio ao Lula saiu no Congresso, então, a decisão do Congresso a gente acata e toca, porque não tem contestação, né? A maior instância do MNU é o Congresso Nacional. Então, a gente já tem a decisão desde o 19º Congresso, que foi do dia 12 ao 15 de maio, a decisão de apoiar o MNU, apoia Lula presidente. Acho que é isso. Não sei se falei tudo, mas tem mais alguma coisa? Assim, quanto à organização do MNU, acho que está bem completa, assim, como se estrutura nacionalmente. E em relação ao Congresso, que a cada 2 anos ocorre o Congresso Nacional. E que na prática, às vezes fica difícil a gente fazer a cada 2 anos, porque o MNU não é uma ONG, o MNU não tem grana própria, então corre atrás de dinheiro e tal. Então, a cada 2, 3 anos, a gente faz um congresso, seria estatutariamente de 2 em 2 anos, mas muito raramente a gente consegue fazer de 2 em 2 anos. Mas entre 2 anos e pouco, 3 anos, a gente faz um congresso para discutir a política, para sair. Marcelo, você tem o caderno que saiu. Então, acho que uma coisa do último congresso que é importante falar, a gente tem os cadernos de teses, e no congresso a gente discute essas teses
para tirar a vencedora, que será a política tocada durante a próxima gestão. Mas o que aconteceu nesse congresso é que nenhuma tese se contrapunha à outra, então o caderno de teses foi adotado como o plano de lutas do MNU para os próximos 2 anos. Né? Marcelo tem um caderno de tese, quem se interessar, ele acha que ele já tem, inclusive, em PDF, né, Mar? Sim, tem escaneado. Então. O Patrick escaneou para nós todas as páginas. Então, vocês aí de São José do Rio Preto têm até o caderno de tese que, na verdade, se transformou, não foi votada nenhuma tese, como elas não se contrapunham, ele foi adotado como plano de lutas para os próximos 2 anos. Tá? Acho que era isso, né, Mar? Esse caderno aqui, ó, que está citando. Aí tem todas as teses desse ano. É isso. Agora, eu queria falar um pouco só sobre aquilo que a Tânia falou, que é o seguinte, como eu sou muito mais velha que todos vocês, eu sei o valor da democracia e a luta necessária para ter essa democracia que nem, na verdade, nem chegou de fato às nossas periferias pelo Brasil afora, né, para nós negros. Mas por que nós defendemos a democracia? Nós defendemos a democracia porque, num período de democracia, nós negros temos os nossos direitos violentados, mas a gente primeiro tem justiça gratuita, né, na forma de defensoria pública, a gente pode ir atrás dos nossos direitos, a gente pode denunciar. Sem a existência da democracia, nós nem isso, nem essa democracia tosca e falha nós não teríamos. Mas, para quem é jovem, como o Marcelo, por exemplo, esta ideia de democracia é muito abstrata, porque não viveu o tempo da ditadura. Então, para os jovenzinhos, Tânia, de 13, 14, 15, 16, 17 anos, é falar muito no abstrato, falar em democracia. A luta que se coloca agora, quando a gente opõe Lula e Bolsonaro, é uma luta mais do que pela democracia, é uma luta pela vida. Porque a extrema-direita, que é a representação do Jair Bolsonaro, ele propõe a eliminação do diferente, ele propõe a eliminação do que se opõe ao meu poder. Então, é mais do que uma luta pela democracia, que é uma coisa que não é palpável para esse pessoal que tem. Para mim, é absolutamente, porque eu fiz essa luta. Né? Eu começo minha militância porque eu vi gente sumir, porque eu vi o Estado, a Folha de São Paulo, jornais que nem existem mais, serem oh, meu Deus, surgiu a palavra. Censurado? Censurado. Oxa, que coisa. Serem censurados, entendeu? Era a coisa mais engraçada. Você comprava o jornal e tinha na primeira capa a receita de bolo. Porque o censor lá na sede tinha proibido uma matéria. Né? Assim, a gente, não sei se vocês assistiram, mas procurem um documentário, chama Cidadão Boylicen. Eu posso depois passar o nome para o Marcelo. A gente viu a Folha de São Paulo emprestar seus carros para ir
prender, sumir com as pessoas. A gente viu que era a Folha, o Estado, esses que depois lutaram pelo fim da ditadura, eles foram colaboradores, as grandes empresas, Volkswagen, ajudou a prender militantes, operários que eram militantes, entendeu? Então, eu vi isso. Mas os meninos que viveram que nasceram pós-democracia, pós-restituição dos direitos legais, de 84, 85 para cá, não tem a menor ideia do que é isso. Não tem a menor ideia, entendeu? Assim como não tinha ideia do que era inflação galopante, né? Que começa a aparecer nos últimos 1 ano e meio, certo? Uma inflação que eles dizem que é não sei quanto, 1, 2%, mas a gente vai comprar uma carne que você pagava 12, 15 reais e está 45, né? Para nós pobres, o cálculo da inflação é outro, porque é um cálculo de inflação que se restringe a alimentação, moradia e saúde, né? É muito diferente o acesso a bens nossos, são acessos a bens de consumo imediato, né? E é um pouco isso. Então, a nossa luta hoje, a oposição entre Lula e Bolsonaro não é uma oposição não é uma luta pela democracia, é uma luta pela vida, e pela vida com dignidade, porque é isso que o Lula representa, né? Valorização do salário mínimo, pelo menos ele vai tentar, a erradicação da fome, essas coisas o que a população sente. Mas, infelizmente, nós temos uma classe média, desde a pequena classe média até a classe média alta, que não tem mesmo, de fato, consciência de classe, né? Não tem consciência de classe e é formadora de opinião. E aí, com a ajuda beneplácita da imprensa, das igrejas evangélicas neopentecostais e de um outro tantos, a gente formou um caldo de cultura que parece que a oposição é entre Jair Bolsonaro e Lula, entre a corrupção, né, que nem é verdadeira, essa coisa de dizer que o PT é o mais corrupto, não sei o que, não sei o que, mas o que se joga a nível de consenso geral é entre a corrupção e a lisura, né? E não é isso que está colocado. Não é isso. Desculpa se falei demais, gente. Estamos aí, é só perguntar. Eu só queria dar um informe que o Marcos passou aqui no chat, que em novembro vai ter o Encontro Nacional da LGBT. Se caso alguém quiser participar desse encontro, ou ver como funciona, só contactar a gente que a gente se aproxima. Para conversar sobre isso. Eu aproximo do Marcos, que eu acho que faz parte do... Marcos, quiser usar a voz para dizer sobre, fica à vontade. Então, ficou alguma dúvida? Mal, deixa eu falar. Se alguém perguntar alguma coisa no chat, você me passa, porque para mim, ler é um horror. Eu estou no celular, então eu tenho que entrar lá, olhar, tal. E como eu estou hoje, sou cega, eu tenho que encostar a cara para ler, essas coisas todas. não pode ser que eu veja aqui, sim. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta assim, mais específica, então vou aproveitar aqui para perguntar sobre a Lei 10.639, que o menino teve uma atuação muito importante lá em 2000, na virada do século, para a aprovação dessa lei, né? Junto com todas as lideranças nacionais. Um pouco sobre qual foi a importância na época dessa aprovação dessa lei e como está sendo hoje para nós, do MNU,
essa aplicação e acompanhamento? Então, eu acho que a Lei 10.639 é uma conquista, ela já estava lá no primeiro programa de ação, que era uma folha de papel sulfite, a necessidade do ensino da história da África e dos negros no Brasil. Essa lei, para mim, Regina, é a política pública antirracista mais importante que existe. Mais do que qualquer outra, tá? Mais do que lei de cotas, mais do que... Por quê? Porque faz parte do ideário racista para a manutenção do racismo, um conjunto de ideias para a manutenção do racismo. Uma das coisas mais importantes é o apagamento da nossa história e a contribuição do negro para a história do Brasil e para o desenvolvimento da humanidade, né? Então, a Lei 10.639, quando ela foi... A lei, na verdade, é uma coisa bem pífia, tá, gente? A lei diz o seguinte, que fica instituído como Dia Nacional, o Dia Nacional da Consciência Negra, que é obrigatório o ensino da história da África e dos afro-brasileiros nas escolas, e acho que tem duas coisas mais. Mas o que acontece? O que regulamenta a lei, tá? É uma portaria e um... Fugiu a palavra, hoje está difícil, essa coisa de fugir a palavra. São duas coisas que regulamentam a lei, e a portaria do Conselho Nacional de Educação teve a participação de uma figura muito importante, que é a professora Petronília Gonçalves, que é uma gaúcha, que é professora da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, que transformou a lei naquilo que a gente queria, né? Ela fez a regulamentação da lei, e a regulamentação da lei, na verdade, é um capítulo à parte em relação à educação para as relações étnico-raciais. Só que quando a gente propunha a lei, e na lei estava isso, o acompanhamento do movimento negro para a aplicação da lei, e isso foi cortado, mas na regulamentação ela propõe que o melhor caminho é que o movimento negro acompanhe a implementação da lei. O que acontece? Quando a gente propunha a lei, a gente sabia, naquele momento, vai fazer 20 anos, hein, dia 9 de janeiro, essa lei. A gente sabia que quem sabia a história dos africanos e dos negros no Brasil era a militância, tanto a militância intelectual, que fazia essa discussão na escola, quanto a militância prática mesmo, sabe? Porque resgatou, porque uma série de coisas. Então, a gente tem duas coisas muito fortes para impedir que essa lei ainda não esteja absolutamente aplicada. Uma coisa é o racismo estrutural e outra coisa é o racismo institucional, né? Então, a escola, até muito pouco tempo atrás, e continua ainda nos dando muito trabalho, era reprodutora do racismo, era reprodutora dos estereótipos. Os gestores, eu fiz muita formação de professor pelo estado todo, tá, gente? Acho que uma das coisas que eu mais ouvi nessas minhas andanças, em especial de diretor e orientador pedagógico,
É que, não, mas aqui nós não temos esse problema, nós não somos racistas. Mas não é necessário. Foi, acho que, uma das coisas que eu mais ouvi em todas essas minhas andanças. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito ainda para vencer, mas a gente já tem hoje, por exemplo, eu acho que a maior produção acadêmica hoje, em todas as áreas, viu, gente? Não estou falando só da área de ciências humanas, não. É claro que na área de ciências humanas, até por conta da dificuldade da gente chegar nos cursos universitários das outras áreas, é maior, mas nós estamos produzindo muito em todas as áreas de conhecimento. No Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Maranhão, de Pernambuco ao Acre, nós estamos fazendo muita coisa, nós estamos discutindo muito. Mas a gente ainda tem que enfrentar o bloqueio, eu chamo mesmo, que eu acho que é isso, o epistemicídio que a universidade tem feito com a produção negra no Brasil, né? Então, nós temos aqui além de mim, umas 16 pessoas, né? Por favor, se pronuncie. Quem aqui tem o curso universitário ou ensino médio, quem ouviu falar de autores negros no ensino médio de literatura, na universidade do Clóvis Moura, do Cabenguele, da Lélia Gonzalez, Gente, eu não estou falando só brasileiros, não. A gente não tem acesso à produção acadêmica, por exemplo, quem aqui leu na universidade, quem tem o curso universitário, quem leu Cheikh Anta Diop? Entre nós. Vocês entenderam? O Cheikh Anta Diop é o cara que prova que o Egito era negro. Cheikh Anta Diop é um cara que prova, ele cria um laboratório de carbono 14, tá? Para comprovar a ancestralidade, por exemplo, do trabalho negro na agricultura, que é anterior à agricultura na Europa, à agricultura na África. Nós não conhecemos Cheikh Anta Diop. Nós não conhecemos, por exemplo, o Aimé Césaire. Nós não conhecemos intelectuais negros no mundo e no Brasil também. Entendeu? A gente conhece os que se transformam em hype, não sei o quê, como Chimamanda, ultimamente, a Bell Hooks, não sei o quê. Mas a gente conhece muito pouco. E isso é porque a nossa universidade é extremamente eurocêntrica. Eu tinha uma professora na geografia na USP, né? Que ela, no começo do ano, quando ela não tinha ido nas férias no ano anterior para a França, ela dizia para a gente, ela disse no começo de um curso, ela falou assim, este ano eu estou atacada, eu não fui beber do conhecimento, eu não fui para a França, eu não fui para Paris. E é isso que a universidade é. Entendeu? A única possibilidade de conhecimento para a universidade brasileira é a possibilidade de conhecimento de matriz europeia, no máximo americana, que a americana eles falam que é o primo popular do conhecimento. Você entendeu? É isso, gente, que nós temos. Né? Então, a implementação da lei ela tem que enfrentar isso, mas a gente já caminhou bastante. Né? E aí, o Haddad,
quando ele foi ministro, ele fez uma coisa magnífica. A Unesco fez um estudo que resultou em 8 volumes enormes, de quase 1000 páginas cada, sobre a história da África, desde a pré-história até, eu acho que até os anos 70, se eu não me engano. 70? Até os anos 70. E a Unesco só tinha traduzido para o português brasileiro 4. O Haddad foi e fez com a Unesco um convênio e traduziu os outros 4. Depois, chamou o professor Walter Silvério para fazer uma compilação desses 8 volumes da História Geral da África, e transformou em um volume, acho que de 1000 e pouquinhas páginas, e depois, como prefeito, quem coordenou a compilação do História Geral da África foi o professor Walter Silvério, que também é da UFSCar, tá? E depois, como prefeito, ele juntou uma equipe e pegou essa compilação e transformou num livreto para o ensino fundamental e médio de História Geral da África. Então, assim, material a gente tem, gente formada a gente hoje tem um número expressivo de negros na universidade, de negros que são produtos de cotas, do FIES, do ProUni, de um monte de coisa, e que, portanto, sente alguma ligação, porque o que acontecia? Eu fiz USP na década de 80, tá, gente? Então, um pré-requisito para você ser reconhecido como intelectual na década de 80, sendo negro na USP, era você abandonar as suas raízes negras. Porque a universidade faz muito isso, né? A universidade faz muito isso. Mas hoje, esses garotos e garotas negras que estão entrando e saindo da universidade, elas têm uma ligação muito forte com essa história da luta pelo ingresso nas universidades. Então, é uma outra história. A gente tem produção, mas ainda temos que quebrar barreira, nós ainda temos que ter essa lei implementada, não como decisão política do educador, como é o caso da Tânia, por exemplo, mas como decisão política da instituição escola. Isso ainda não aconteceu. Um ou outro movimento aqui ou ali, né? Mas nós precisamos da implementação de fato, né, dela no Brasil, porque vai mudar. Essa coisa que eu falei no começo, antes de começar, da necessidade do letramento racial, a Lei 10.639, gente bem informada para discutir a questão, vai dar. Entendeu? Então, um pouco isso. Gente, eu vou tentar ler aqui as mensagens, porque eu vi que estão chegando mensagens. A gente tem muitos livros, a gente tem muitos filmes, a gente tem muitos docs, a gente hoje tem muito livro infantil, né? A gente tem, nossa, a gente tem tanta coisa sendo produzida e tanta gente produzindo. Então, olha, a gente tem, por exemplo, no MNU, alguém falou da área de química, a gente tem uma menina fazendo doutorado em química, a Tata, você conheceu a Tata, né?
A gente filiou ela no aniversário de 44 anos do MNU, né, do Quilombak. Acho que me recordo, sim. Recordo. Então, fazendo doutorado em Química. A gente tem gente fazendo mestrado e doutorado em matemática étnico-racial. A gente tem gente fazendo mestrado e doutorado em medicina da saúde da população negra, em enfermagem também. A gente tem gente fazendo mestrado em doutorado, tem gente fazendo em psiquiatria, em saúde mental da população negra. A gente tem um monte de coisa acontecendo. É que a gente não sabe, a gente não dá conta de saber o que está acontecendo pelo Brasil afora, mas a gente tem grandes intelectuais negros hoje trabalhando nas mais diversas áreas, tá? Assim, lembrando aqui, eu só não estou lembrando em física, mas eu lembro de gente trabalhando em tudo que é área. Assim, agora, conversando com vocês, eu estou tentando lembrar coisas aqui, e eu só não estou lembrando de física, mas nas outras áreas tem engenharia, tem arquitetura, tem um monte de coisa acontecendo, tá, gente? Então, é um pouco isso. Gente, Adriano, quando eu faço assim é porque eu estou tentando ler, tá? Quando eu saio do foco, Regina, o Adriano levantou a mão. Pode ir. Fale. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professora Regina. Posso fazer a pergunta, Marcelo? com certeza. Sim. Bom, um prazer enorme, professora Regina, ouvi-la. É uma honra e um privilégio poder ouvir tanta experiência. É, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, né? Eu sou professor de História, tá? Hoje eu nasci em São Paulo, mas hoje eu vivo no interior de Santa Catarina, sou professor de História. E tenho quase 50 anos, então eu vi um pouquinho, não tanto quanto a senhora, mas vi algumas transformações, que vai desde a Lei 10.639, e é uma luta diária tentar trabalhar com essas temáticas na sala de aula. Pense aqui, eu estou numa região altamente bolsonarista, de tradição, de identidade imigrante europeia, né, e por aí afora. Eu vejo desde os anos 90 para cá, eu vejo uma maior presença de atores e de modelos negros e negras nas propagandas, que começou, eu lembro lá, ver pouca coisa ainda no Banco do Brasil, depois você já começa a ver em outras marcas, né? Então, para quem é mais novo, talvez ache que isso tudo é natural, mas foi uma construção muito longa, né? Que tem uma trajetória muito longa. A gente está falando aqui de uma série de avanços, né, que graças à atuação de pessoas negras organizadas ou fora dos movimentos, tem conquistado. Mas a minha pergunta para a senhora, aproveitando essa oportunidade que a senhora tem bastante, né, experiência no assunto, é assim, ao mesmo tempo que a gente teve essas conquistas, a impressão que eu tenho é que o racismo parece que está mas perdeu a vergonha, saiu do armário, né? A impressão que eu tenho é que o racismo tá mais, não sei se é mais forte, mas ele tá mais visível e mais estridente. Recrudesceu, né, Adriano? Parece que sim. E a minha pergunta é a seguinte, é meio assim uma pergunta meio histórica, assim, né? Na juventude da senhora, com todos essas pessoas que a senhora citou, de Lélia Gonzalez, etc e tal, toda essa gente que era muito jovem lá atrás e que não tinha nada dado ainda. Essas pessoas tiveram que pavimentar, porque não tinha nada construído para elas, né? Tinha, sim, uma luta anterior de negros egressos da escravidão, mas em termos de organização e de conquistas, assim, na esfera política, através de leis, através, né? Parece que isso era muito cru ainda, né? Não tinha nada assim. Então, para o pessoal mais jovem, mesmo para mim, assim, o que a senhora pode dizer a respeito assim, de horizonte, no sentido de o que a gente, né, que foi a geração da senhora, diante da incerteza, qual que era o que estava nas mentes de vocês lá jovens, ainda jovens, né, para se construir, porque nós vamos ter que construir e pavimentar o caminho para as próximas gerações. Seja o pessoal que estou vendo o rosto mais jovem, seja eu que estou ali no meio do caminho, né? Mas assim, cabe a nós, a geração que está aí presente, né? Pavimentar o futuro para as crianças que ainda
nem tem dimensão ainda do que é o racismo, né, e etc e tal. O que a senhora pode dizer isso, assim, como deve agir a gente diante da incerteza, né, do futuro? Obrigado, professora. Então, o que eu acho que está acontecendo no Brasil é que nós sempre fomos isso, tá, pessoal? Nós sempre fomos isso. Nós somos um país que não reviu e não revisitou e não reescreveu e não documentou a sua história. E nós temos só 1540, nós temos 360 anos de escravização, onde a barbárie era naturalizada. Desde que fosse a barbárie feita com o negro, e, portanto, os nossos corpos sempre foram lidos como corpos possíveis de serem barbarizados. Certo? Nós nunca punimos, a não ser algum ou outro processo do Luiz Gama, nós nunca punimos, nós nunca ressarcimos, nós nunca reparamos os escravizados. Depois a gente tem, e é um histórico, quando eu falo que a barbárie estava institucionalizada desde que fosse com os negros, era a barbárie mesmo. Era natural o povo ir para a rua, ver uma pessoa ser chicoteada por uma falta que ela fez. Era natural para uma senhora de engenho, no ciúme, cortar o seio de uma escrava. Era natural... natural, não, desculpa, gente, a palavra, era naturalizado. Era naturalizado se matar um escravo fujão, era naturalizado você prender um escravo pelos pés, ele dormir com os pés presos. Não sei se vocês já visitaram alguma fazenda que tivesse uma senzala, tem um travessão de madeira com furos redondos. O escravo metia o pé ali, dormia ali, com o pé metido ali, para não fugir. Era naturalizado. Gente, eu posso ficar aqui falando, separar famílias. Separar famílias com crianças, separar crianças dos seus pais com 8, 10, 12 anos. Isso era natural. E a gente não naturalizado. E a gente não ressarciu essas pessoas. Depois vem a história da ditadura, e a gente também não passou a limpo, a gente não prendeu, a gente não puniu nenhum torturador que torturou em nome do Estado, a gente não repassou a limpo essa história. Então, depois da ditadura, os ventos democráticos vêm envergonhar um pouco essas pessoas se resguardam desde o final da década de 70, elas voltam um pouco para o armário. E é esse o papel exercido pelo Bolsonaro, pela extrema-direita, que é de avalizar uma formação que nós sempre tivemos. Nós somos uma sociedade patriarcal, racista, machista, nós somos isso de formação. E aí o que acontece? Vem um governo de extrema-direita que avaliza, ele diz, eu sou racista, sim, eu sou homofóbico, sim. Eu dou um couro no meu filho se ele aparecer com um bigodudo. O meu filho foi muito bem criado, ele não é promíscuo, ele não vai se envolver com uma mulher negra. Então, ele avaliza que as pessoas tirem do armário
as suas mentalidades oligarcas, as suas mentalidades coloniais de dentro do armário, né? Mas, por outro lado, nesta caminhada de luta, que tem, na verdade, 522 anos, mas que nos últimos 44 anos foi posta para a rua, foi posta para brigar e não sei o quê, nós também estamos formando, como você disse, eu não estava no início do MNU, mas eu durmo com a história do MNU, né? Eu sou companheira do Milton, então eu não estava lá no início, já era militante política, mas nós estamos formando consciências. Então, eu lembro muitíssimo bem, há 25 anos atrás, quando eu entrei no MNU, era muito natural militantes negras, mulheres, estar de cabelo alisado. Entendeu? Isso há 25 anos atrás, não estou falando de 44. Então, esses 44 anos de luta está formando gente de tal forma que hoje você entra no ônibus, você vê um monte de menino de cabelo solto, de cabelo black, de não sei o quê. E isso é afirmação de que é muito mais do que afirmação estética, é a afirmação de que os nossos corpos estão em todos os lugares. É muito mais só do que afirmação estética, entendeu? Você ter um menino, uma menina nos slums, na periferia, falando da opressão, da branquitude, não sei o quê, isso é essa luta sistematizada, porque foi isso que o MNU fez, sistematizar a luta do povo negro desses últimos 44 anos. Tem um monte de ator negro na Globo, porque a Globo não é racista? É óbvio que não. É óbvio que não. O que está acontecendo é que nós estamos nos colocando enquanto consumidores e pressionando para que tenha a nossa identidade impressa naquele veículo de comunicação que nós consumimos, né? Por outro lado, a gente não... Eu acho que a maioria da garotada, especialmente a garotada militante que está chegando, eles chegam sabendo que eles não vão inventar roda, que já tinha quem lutasse, que teve gente que abriu o caminho. E eu acho que é essa a expectativa. Então, Adriana, você veja, olha, se a luta há 44 anos atrás era denunciar a inexistência da democracia racial, era denunciar a invisibilidade do negro, era denunciar a desigualdade do negro no mercado de trabalho, era denunciar. Na verdade, eu sempre falo isso, quem me ouve falar sempre fala isso, que o movimento negro ele trabalhou com as impressões pragmáticas do cotidiano, que as estatísticas só vieram comprovar. A gente dizia que a polícia matava mais preto. Hoje, o IBGE, o SEAD dizem isso. A gente dizia que morria mais mulher negra no parto. Hoje, vários estudos dizem isso. A gente dizia... Então, essa luta sistematizou a realidade do povo negro, botou para fora, e hoje muita gente, apesar dos esforços da história formal, esconder nossa história, apesar dos esforços dos meios de comunicação, de desqualificar a luta de combate ao racismo, apesar da resistência da branquitude a admitir os seus privilégios,
a gente tem caminhado para que a nossa população se adone da consciência que é necessária para fazer a luta de combate ao racismo. E, quando eu digo adonar, no começo, antes da gente começar a fala oficial aqui, a gente estava batendo um papo sobre as eleições, e eu falei que o desafio hoje é o letramento racial. E eu estou falando da população negra em geral, especialmente a população mais periférica e tal, a população negra mais periférica, mais idosa, mais, né, mais ligada às igrejas conservadoras, mas eu estou falando dos brancos também. Entendeu? Eu estou falando que os brancos, o sistema judiciário, o sistema de saúde, o legislativo, o executivo, tem que ter letramento racial. Eu sou contadora de causa, o Marcelo sabe disso. O Marcelo e Patrick já sabem um pouco disso. Mas eu pensei que era uma live, me convidaram para fazer uma coisa na internet, online e tal, para discutir a contribuição que as universidades estaduais poderiam dar para o programa de governo do Haddad. Tá? E aí, eu não sabia, a Fundação Perseu Abramo me convidou, lá fui eu. Tal. Quando eu chego lá, gente, só eu era simples mortal, claro que só tinha eu de negra, mas só eu era uma simples mortal. Era o reitor da Unicamp, era o presidente da FAPESP, era não sei quem. Olha, só tinha figurão. Só eu lá de Amana Alegre, né? E aí eu falei, né, que a universidade tinha expertise, as universidades estaduais de São Paulo tinham expertise em diversas áreas, e aí fui falando no meio ambiente, na economia, fui falando na educação, e aí depois falei, aí o Dom Zé, o Antônio José, que é reitor da Unicamp, ele diz assim: a Regina trouxe uma visão nova, olha, visão nova, você veja bem, muito importante para a gente, não sei o que lá, e a gente precisa, aí eu falei, olha, Tom Zé, a contribuição mais importante das universidades nesse momento para a questão racial, para o conhecimento de toda a sociedade, é que a universidade possibilite letramento racial em todas as áreas, em todos os cursos, que contrate professor negro, que contrate técnicos, que eles ficaram tudo me olhando, foram encolhendo assim na cadeira, e é bem isso. É bem isso. Você entendeu? É isso que a universidade tem que fazer, a universidade tem que deixar de fazer uma leitura da sociedade, uma leitura brancocêntrica. Que é isso, nós somos 50 e tantos por cento, né? O censo vai dizer, eu duvido muito, esse censo feito desse jeito que está sendo feito, vai dizer que nós somos mais de 54% da população. Mas a universidade brasileira, e eu estou falando de universidades de excelência, eu estou falando da USP, da Unicamp, da Unesp, que são as estaduais, elas têm uma leitura absolutamente brancocêntrica sobre qualquer área de conhecimento, qualquer área tecnológica do país. Entendeu? Então, é um pouco essas coisas, né, que a gente... desafio em cima de desafio. E eles se renovam, e o pior é que permanecem os antigos, né? A luta contra o genocídio, contra a violência policial, permanece muito forte, mas eles se renovam. Hoje a gente tem, não mais que desmistificar a democracia racial, embora que todo dia a gente tenha que dizer que não é mimimi, que não existe igualdade racial, que não sei o que lá, mas a gente já tem um desafio um pouco à frente,
que é a perspectiva de fazer letramento racial. E a gente tem isso, a possibilidade de fazer isso em todas as áreas, né? Por exemplo, em história, poxa vida, a gente tem que apresentar para os nossos alunos a possibilidade de conhecer o Clóvis Moura, de conhecer a Beatriz, de conhecer filmes, vai, o Ori, o Besouro, isso eu estou falando para a garotada de ensino médio, entendeu? Para assistir Olhos Azuis, sentir o que é de fato a perversidade, a crueldade do racismo. E não precisa ser preto, é claro que nós é que sentimos porque sabemos na pele o que é isso. Mas não precisa ser preto para saber da crueldade, para saber da complexidade, para saber. Né? É isso, sabe? Adriano, eu não sei se eu te respondi, mas a gente tem uma perspectiva, que é a perspectiva de aprofundar a consciência de raça, a consciência que a pior mazela que o país tem não é corrupção, não é porque o Lula tem 4 dedos, não é nada disso. A pior mazela que existe no país é a desigualdade racial. Não sei se eu te respondi, Adriano, respondi? Sim, estou para lá de satisfeito. E deixa eu aproveitar, então, eu estava escrevendo ali, assim, e é engraçado, professora Regina, porque assim, a gente vai ter uma luta muito grande, e eu sempre falo isso quando eu estou conversando com professores das universidades. Os currículos de graduação, e eu falo do curso de História, que é de onde eu venho, né? Eles ainda são muito eurocêntricos. Introduziram a história da África como um adendo, e não reestruturaram a grade curricular dos cursos. E acho que isso deve valer para geografia, para literatura, para química, para todos os outros, né? Então a gente tem ainda um caminho muito longo a trilhar ainda para mudar isso no campo só educacional. Penso, assim, eu estou pensando apenas no campo educacional, mas tem outras esferas, né? Mas muito obrigado pela resposta, professora. É bem isso. A gente tem, por exemplo, eu, além do MNU, eu faço parte da Amparar, que é uma associação de familiares e amigos de presos e jovens em situação de privação de liberdade. E a gente lida com o judiciário o tempo todo, né? E me incomoda muito que a gente só tenha advogados, juízes, defensores, desembargadores, tudo, só branco. E não é só branco, é só branco formado por uma universidade extremamente branca, por teóricos brancos, por. É tudo branco. Você entendeu? Então, quando você. Além do que o cara nunca tomou um ônibus na vida, nunca foi, com raras e honrosas exceções, nunca foi para a periferia, nunca precisou ir na padaria comprar um pãozinho ou olhar o preço do almoço dele. Ele come o que ele tem vontade, acabou. Entendeu? Então, não é só que ele é branco e toda a estrutura no entorno é branca. Entendeu? Toda a estrutura no entorno é branca. Então, com que olhar aquele cara vai entender um menininho que é avião do tráfico na sua comunidade, sendo que o cara não sabe o que a mãe não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir trabalhar? Sendo que o cara não tem ideia do que é, no final do mês, você não ter dinheiro para pagar as contas e comprar comida. Né? Sendo que o cara não sabe o que é olhar para um danoninho quando é criança e a mãe dizer, filho, não dá para levar. Porque isso é supérfluo. O cara não sabe o que é isso, como é que ele vai julgar um menino que roubou um tênis
porque achou bonito. Como é que ele vai julgar o moleque que está no tráfico, porque no tráfico ele ganha mais de R$ 1.200? Você entendeu? Vou contar um outro caso para vocês. Já tem muitos anos. Já tem mais de 15 anos. Eu fui fazer uma palestra numa semana de saúde da população negra na Unicamp. Vou dizer para vocês aonde. No Hospital da Mulher na Unicamp, que chama Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Só que eu nunca tinha ido lá e entrei muito atrasada, muito atabalhoada. Quem me conhece, eu ainda não andava de bengala, viu, Marcelo? Ainda andava bem assim, e cheguei atrasada, correndo e tal, esbaforida. Fui parar num lugar e ouço a seguinte conversa dentro da Unicamp. Doutor, a mulher está lá com dor. A gente não vai dar uma injeção? Ela não está com contração, mas ela está com muita... Não, não se preocupa. Ela tem o quadril largo, ela é boa parideira. Olha, um médico dentro de um hospital da Unicamp dizendo que não precisava dar analgesia numa mulher, e era... Que mulher que era? Era uma Xuxa da vida, uma Angélica da vida, loira. Não, era uma mulher negra, por isso era uma boa parideira. Porque isso que está na cabeça deles. Nós éramos só as parideiras do sistema colonial. E o racismo introjetou essa ideia de que as mulheres negras aguentam a dor, não sentem dor para parir. E não era em qualquer lugar, eu não estava nesses hospitais que parecem mais botequim, não. Eu estava dentro da Unicamp. Vocês têm ideia uma coisa dessas? Você entendeu? É isso. Como é que eu sou asmática, tá, gente? A minha asma já foi muito grave. Eu estava no hospital universitário da USP e chegou um homem negro com todos os sinais de um infarto. Estava com o braço formigando, estava com dor no peito, tonto, assim, não estava... Eu não sou médica, gente. Não tenho nem funcionário da saúde. Mas qualquer pessoa sabe que esses sinais são sinais de um infarto eminente, de algum acidente vascular cerebral acontecendo. Eu ouvi, ninguém me contou, o médico dizer, deixa ele lá, quem manda beber? Nesse dia, eu fiquei umas 24 horas, acho que mais até, no HU, que estava numa crise muito forte. O homem veio a falecer. Era um homem negro, não estava muito bem vestido, não estava todo... Não parecia playboy, parecia... Agora, só para pegar a coisa da onda do momento, parecia muito mais motoboy do que playboy, né? E ele não foi atendido com a presteza necessária para o caso, porque era negro. Você entendeu? Então, precisa que a gente avance muito em todas as áreas, mas o que a gente tem é que o que era naturalizado há algum tempo atrás, por exemplo, há 25 anos atrás, o Jardim Ângela era extremamente violento, então era natural que
no início do dia, quando você saísse à rua, você visse alguém morto, ou pelas forças policiais, ou por grupo de extermínio, ou mesmo por confronto. Enfim, era natural uma criança assistir isso. E mães e mulheres vê isso e, há 25 anos atrás, o que você mais ouvia, mas ele é envolvido, ele estava desviado, ele não sei o que, ele não sei o que lá. Hoje, as mães, as mulheres sabem que os seus filhos foram mortos porque eram negros. Eles estão envolvidos porque são negros. Ele está desviado porque ele é negro. Entendeu? Hoje, as mulheres na periferia, isso é resultado da luta, de muito se falar, de muito se mostrar, e, obviamente, também da vivência de cada um. Você vai começando a perceber. Mas há 25 anos atrás, isso não era assim. As pessoas não faziam a leitura de que ele tinha sido morto porque ele era pobre e preto, porque ele era preto e pobre, ou tão pobre que era quase negro, que nem diz a música do Chico e do Caetano, né? Havaí, Haiti, quer dizer. E é um pouco isso, a gente está caminhando e a gente tem que apontar para ofertar a leitura em todas as nossas áreas de atuação, entendeu, gente? Em todas as nossas áreas de atuação. Eu falei para vocês aqui do judiciário, a gente tem hoje alguns defensores que a gente faz com eles a leitura do sistema judiciário, e os caras estão, são poucos ainda, mas fazendo uma leitura da realidade não só com olhos de brancos privilegiados, entendeu? E é um pouco isso que a gente tem que fazer, né? Porque senão o sistema judiciário vai ser muito injusto, a saúde vai ser muito desumana, a educação vai ser muito incompleta, entendeu? Então, é um pouco isso. Por favor, Lucimara, fazer sua pergunta, intervenção. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer, né? Um prazer imenso estar participando assim, de um momento de formação com vamos dizer assim, uma parte desse movimento grandioso que é o MNU, de São José do Rio Preto, e que eu me introduzi, né, nessa história através do Carlos Teixeira, que cruzamos os nossos caminhos no Instagram, né, a partir de um comentário que ele fez numa foto minha, e então veio o convite, quer dizer, eu já conheço sim, porque eu sou uma mulher com 66 anos, viu, professora Regina? Eu sou da sua geração, né? Esses cabelinhos brancos aqui não são somente charme, não. Esses cabelinhos brancos aqui são cabelinhos que têm história, né? Eu moro na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco, né? Conhecida nacionalmente como a capital do forró, né? Ficamos aí uns 2 anos sem balançar o esqueleto, mas, se Deus quiser, para o ano a gente vai... Já fizemos alguma coisa esse ano, mas para o ano a gente vai estar, se Deus quiser, muito melhor. Profissionalmente, eu sou uma professora aposentada, como já disse inicialmente, onde lecionei durante muito tempo português e inglês, em escolas públicas da minha cidade e também escolas privadas. Inclusive, eu tive assim, o papel de ter sido assim, negra, uma mulher negra,
dentro de uma escola, talvez a primeira mulher negra dentro de uma escola de elite e uma escola de cunho religioso, uma escola de freiras aqui na nossa cidade, né, onde eu ensinei durante aproximadamente um ano e mais alguns meses, né? Só que eu tinha outros interesses, e após esse tempo eu me desliguei e realmente fui seguir outros caminhos, né? Paralelo a isso, eu também já tinha um curso de Direito, né? Eu precisava entender melhor essa questão de justiça, né? Que me martelava tanto e que me angustiava tanto. Eu precisava conhecer na cerne, né? No cerne dessa questão. E aí fiz um curso de Direito, e entre uma das experiências mais marcantes, que eu inclusive cheguei a dizer que eu não fiz um doutorado ainda, mas um doutorado de vida eu fiz sim, quando passei 2 anos e pouco, no final dos anos 90, como advogada da penitenciária local, né? Você falando, professora, me permita chamá-la de você, porque você é da minha geração. Eu posso até lhe chamar, como é que diz, chamar de forma mais tranquila, mais leve, o Marcelo, né, que é um menino, assim, olhando, quem sabe, poderia ser meu filho, né? O Carlos não, o Carlos poderia ser meu irmão. Como eu não tive irmãos, não é dizendo que, não é dizendo que você é velho não, viu, Carlos? Mas eu estou dizendo assim, eu estou mais para a genitora de Marcelo do que para a sua. Você seria o meu irmão. E com a idade que hoje eu tenho, né, a idade cronológica, de 66 anos, mas a idade de mente, de resistência, de arengas, de briga, de partir para o enfrentamento, eu tenho certeza que eu tenho uns 100 ou 200 anos. Inclusive, uma das representantes do movimento negro aqui no estado de Pernambuco, não sei se vocês conhecem, a Marta Almeida, né? É uma figura. Tem também a mãe Elza de Iemanjá, né? Que ela já milita dentro do MNU no aspecto da religiosidade de matriz africana, né? E aí essas figuras a gente sempre está cruzando os nossos caminhos, porque a história de ter vivido uma das maiores tragédias, um verdadeiro genocídio de um povo, a gente não tem como não se mencionar, se sentir ligado, até por conta da nossa ancestralidade negra, né? Isso que vocês mencionaram, você mencionou aí, professora, dos terríveis castigos, por incrível que pareça, Caruaru é uma cidade do interior de Pernambuco, com aproximadamente, não tem ainda, mas aproximadamente quase 400 mil habitantes, e nós tivemos aqui, sim, uma execução de um negro, né? Durante o período da escravidão, exatamente porque pesava contra ele a acusação de ter matado o senhor de engenho, né? O seu algoz, né? E houve, inclusive, há registros aqui históricos, né, da nossa história, que numa das ruas centrais aqui da cidade foi erigido um patíbulo, e lá ele foi morto por enforcamento à vista das pessoas na época, né? A gente também tem essas histórias, né? Aqui também é o Haiti, viu? Aqui no Nordeste, no interior de Pernambuco. E aí, desde que eu, vamos dizer assim, me entendo de gente participativa, né? Assim, com mais ação, essas histórias são histórias assim muito dramáticas, né? Essas histórias são histórias, a gente tem uma história que eu poderia dizer, adjetivar até, de uma linda resistência. Eu acho que só conheço semelhante à nossa história de resistência
do povo haitiano, né? Os demais, talvez não, mas do povo haitiano a gente tem uma história de resistência. E aí, né, eu vejo uma entidade como o MNU, como um marco. A história do Brasil, para mim, eu não sou historiadora, eu sou uma pessoa que fiz graduação em letras, uma série de outros cursos, né? Mas a história do Brasil, quanto à questão de resistência e de enfrentamento a esse racismo que sempre existiu, houve um tempo em que alguém, inclusive um pernambucano, né, Gilberto Freire, autor de Casa Grande em Senzala, né, tentou dar, eu não vou tirar os méritos dele como historiador, longe de mim, mas ele tentou dar uma outra visão do que foi a história da escravidão, inclusive tentando mostrar vamos dizer assim, uma face de que existia, sim, uma atração entre o colonizador, os invasores e os povos, os donos da terra, os indígenas, e os povos trazidos à força da África, né? Nós negros, quando eu digo nós, é porque eu sempre me reporto à minha ancestralidade. E quando, nos anos 70, né, em meados mais ou menos dos anos 70, aqui em Pernambuco, eu acredito que o surgimento do movimento negro, ele, no Brasil, Pernambuco, como é sempre um estado de vanguarda para determinadas lutas, Pernambuco praticamente foi junto, participou junto da construção desse marco. Quem está dando esse nome sou eu. Marco, nesse histórico de lutas, quando as pessoas perceberam, começaram a reagir, né, a esse racismo que antes ele teve até o nome de sutil, de sutileza, né? Ele nunca foi sutil, porque no momento em que a gente vê a questão da verdadeira resistência que o colonizador sempre teve em querer admitir, em querer colocar em nossas cabeças que nós somos uma democracia racial, né? Eu fico me abanando, eu fico sinceramente assim, com calor, né, nessa história, porque nós nunca fomos direito uma democracia nos moldes, vamos dizer assim, 100% da acepção dessa palavra. Imagine democracia racial, né? Eu sempre fui uma combatente com relação a isso aqui, por ser uma pessoa militante. Aqui em Caruaru, nós não temos assim um movimento negro unificado. Nós temos um movimento negro assim feito por um grupo de pessoas, né? Intelectuais, militantes, professores, né? Que a gente tem buscado enfrentar essas coisas nas diversas áreas da nossa vivência enquanto humanos, né? E eu, já finalizando aqui a minha participação, em 2013, eu sou uma mulher assim, bastante inquieta e terminei por criar um grupo denominado Coletivo Afro e Ledandara, né? É um grupo em que a gente... que a questão, o Ilê Dandara, né? Ilê é casa, né? Acolhida. Então, casa é acolhimento de Dandara, né? Dandara, aquela mulher magnífica que, infelizmente, a história, ela procura sempre nos colocar nos bastidores, mas a grandiosidade de Dandara, na nossa visão, ela sempre esteve na linha de frente, né? E aí a gente criou esse grupo. Esse grupo é um grupo que agrega manifestações de ordem cultural. Nós não temos nenhum subsídio, nenhuma ligação com assim, governos, né? Eu quero dizer governo estadual, governo municipal. Eventualmente, quando acontece algum evento
em que a gente percebe que poderia estar participando, aí o poder público vai, aí libera ali alguma coisa. Mas, assim, do ponto de vista de dizer, realmente uma ajuda constante não há. Então, muitas dessas coisas, muitos desses passos do coletivo Afro Ilê Dandara, ele foi exatamente, só ocorreu por força de meter a mão no bolso na condição de professora e advogada que fez a opção de trabalhar, de advogar muito mais para as pessoas com menos condições, né? E a gente está na luta. Há momentos, por exemplo, a gente teve um momento muito parado durante a pandemia, né? Como praticamente, eu acho que até os grandes grupos, eles também paralisaram atividades, né? E muitos ainda não conseguiram voltar para o palco principal. Então, é isso. Eu, assim, hoje foi um momento, assim, realmente muito bom, porque você fez um relato muito didático, né? Como, aliás, os professores sempre sabem muito bem fazê-lo, né? Então, você fez um relato em que eu aqui, né, eu não consigo ficar parada sem estar escrevendo alguma coisa, né? Então, eu estou sempre com um pedacinho de papel escrevendo alguma coisa, aí daqui a pouco já pego um blocozinho, porque já não quero botar aqui, coloco aqui, e sem dúvida, eu acho que é muito atrativo e muito interessante quando a gente escuta a história por quem fez, faz e está na história. Às vezes, a questão da gente ler o livro, se torna, às vezes, cansativo e enfadonho. Só vou dizer a você, eu, como adoro ler, e eu leio tudo, mas especificamente essa questão de livros que digam respeito à questão dos direitos humanos, né, já que eu sou, na minha cidade, considerada assim, um referencial na luta de direitos humanos, com ênfase na questão racial e da não violência contra a mulher. Então, eu acho muito interessante quando a gente encontra uma pessoa como você, que viveu isso de perto. Eu, mesmo tendo 66 anos, mas naqueles anos de chumbo, eu ainda não tinha a percepção, eu era praticamente uma criança, entrando na pré-adolescência, mas mais tarde eu fiz questão de conhecer um livro que eu acho que todo brasileiro deveria conhecer, chamado Brasil Nunca Mais, né? Todo mundo conhece o teor dessa história, o que está ali contido, fora alguns outros, mas eu considero o Brasil Nunca Mais como realmente um livro onde a narrativa é muito forte, muito real, não é? Então, professora Regina, Carlos, o próprio Marcelo, que é o organizador dessa live, e os demais, eu quero dizer que, de Caruaru, Pernambuco, recebam o nosso afro-abraço, um afro-cheiro, um afro-abraço, uma afro-esperança, né? Porque sem esperança a vida cessa. É isso. Obrigada. Eu só queria dizer uma coisa da fala da Lucimara. Eu contesto, sim, Meu Deus, hoje está demais, gente. O escritor de Casa Grande Senzala, porque, na verdade, ele, ao desempenhar o papel de historiador, ele, na verdade, foi muito mais... O Gilberto Freire foi muito mais um avalizador que o sistema precisava para a manutenção do seu ideário racista. Entendeu? Aquela história de democracia racial, a criação, na verdade, para justificar e desmobilizar a nossa luta, né? Se existe uma democracia racial, você está lutando pelo quê? Sim. Então, eu acho que ele cumpriu um papel que foi o papel que lhe foi dado pela elite colonizadora desse Estado, entendeu? Ele é o teórico da colonização, né? Ele é o primeiro teórico, na verdade, avalizador
do sistema de estratificação racial. Né? Mas, professora, quando eu fiz algumas eu considerações, entendi. porque eu digo assim, eu não sou historiadora, eu Não, sou eu entendi. da área de letras, então eu não ouso inteiramente tecer considerações meritória ou demeritória, né? Eu entendi, Lucimara. Mas eu, toda vez que alguém fala, porque Gilberto Freire, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, eu sempre pontuo, não é só o caso do Gilberto Freire, uma outra pessoa que não é historiadora, mas eu também pontuo, hoje está difícil, viu, gente? Acho que é a asma, acho que é as dores de cabeça. O Monteiro Lobato, era o Monteiro Lobato, eu lembro. Eu sempre pontuo também do papel que eles ocuparam nessa manutenção do ideário racista, entendeu? Porque é isso, né? As pessoas se apegaram, e essa coisa da naturalização da barbárie racial no país é uma coisa tão intensa que outro dia uma amiga minha brigou comigo. Você vai roubar da criança o direito dela ler uma coisa tão lúdica quanto o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não sei o quê. Não, eu não quero roubar isso da criança. Eu quero que a criança e o educador que passa para a criança uma obra dessa mostre para ela qual é o lugar que ele está dando para o Saci, para a mulher preta, para o homem preto, nessa história que é lúdica, que vai formar a consciência das crianças no Brasil. Entendeu? Aí ela, não sei o quê, você é muito dura. Não sou dura. O racismo é duro. E é contra ele que eu estou lutando. Né? Você é muito dura, imagina. Não, eu não sou dura. O racismo é duro, o racismo é cruel. E eu tenho que ser mesmo muito dura e muito forte para lutar contra ele. É contra ele. Ele vem perpassando séculos, ele vem vestido, né, de cores distintas, de modelos distintos, existe. Cada hora eles inventam uma forma de desqualificar a nossa luta contra o racismo. Né? Então, assim, no tempo do Gilberto Freire era como? Vocês estão lutando por quê se tem uma democracia racial no Brasil? Agora é a tal da história do vitimismo, do mimimi. Né? Nós somos vitimistas, mimimi. Somos vitimistas? Veja seu filho levando um tapa na cabeça da polícia, veja a sua mulher um parto difícil, dizendo que não vão fazer o parto porque ela está de trança, de cabelo não natural, e que o cara tem conhecimento de que ele pode isolar a trança, mas o racismo dele não deixa. Veja a mulher sendo negada analgesia para ela porque ela é negra e é boa parideira. É mimi, e veja as mulheres negras sendo preteridas sempre pelos homens todos, qualquer, negros, brancos, não sei o quê, porque a sociedade espera que ele embranqueça a sua prole. Veja, mimi aonde? Vitimismo aonde? Nós ainda não falamos nem a metade do que eles precisam ouvir. Verdade. Não é? É verdade. Cada hora eles inventam uma história para tentar nos calar e desqualificar a nossa luta. Mas a gente não é fácil. Quando eles não tentam desqualificar, eles tentam falar por nós. Né? Falar por nós, ou então, quando não dá, se apropriar da nossa luta, das nossas produções. Eles estão sempre tentando descobrir caminhos, mas nós somos muito mais ligeiros que eles. Nós apontamos sempre, isso aqui é apropriação cultural,
isso aqui, nós temos voz agora, é nós por nós, ninguém fala pela gente. E é isso que a gente tem que fazer. Regina, Hum. o Marcione levantou a mão, mas queria fazer uma pergunta antes, para fechar aqui a nossa pauta, sobre o MNU mesmo, em relação a São Paulo. Como ele se constitui na parte cultural aqui em São Paulo? Tem grupos, coletivos? Como ele se organiza aqui? Tem alguma entidade que quer parceria? Mas em sentido, como a gente pode encontrar parcerias aqui em São Paulo para fazer tipo um evento, uma festa? Então, Marcelo, o MNU São Paulo, o MNU do Estado de São Paulo, já há alguns anos, vinha sem uma atuação mais forte na área cultural, né? Nos últimos anos, o que tem acontecido? A gente tem tido uma proximidade muito grande de artistas, de slammers, de rappers, né? Então, na verdade, a gente está, no MNU São Paulo, a gente está estruturando muito agora essas coisas, né? A gente está estruturando muito agora. Aqui em Santana de Parnaíba mesmo, que o MNU aqui tem só... nós estamos no mês 10, o MNU tem exatamente 8 meses no MNU. Nós temos vários artistas, nós temos pessoas que organizam sarau, e a gente está começando a organizar as coisas agora. O que eu tenho pensado? Que eu acho que a gente pode fazer formação para o pessoal na área de colocar projetos para a produção cultural, entendeu? Para financiamento das prefeituras, das empresas e tal. Aqui em Santana de Parnaíba, a gente fez um cursinho, entre a gente mesmo, a gente fez, para acessar projeto, para fazer projeto, para construir, como é que se constrói, essas coisas. E eu acho que a gente está começando a estruturar essas coisas agora em São Paulo, porque nos últimos anos a gente teve muito pouca gente ligada à área da cultura. Eu dizia que a gente não tinha, em São Paulo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de atuar na área LGBTQIA+, porque a gente não tinha filiados, que hoje a gente tem, né? Tanto no estado todo a gente tem filiados LGBTQIA+, mas é muito recente. E na área da cultura a mesma coisa. A gente sempre teve educador, sempre teve gente, advogado, nessas áreas. E agora não, agora a gente está com uma participação substancial. Eu acho que dá para criar um GT de cultura, acho que dá para pensar em formas de viabilizar nos municípios, especialmente vocês que estão aí mais distantes. Uma amiga minha me falou uma coisa da campanha agora para o governo do Estado, que eu acho que se aplica ao MNU, né? Por exemplo, o MNU de Franca, de São José do Rio Preto, de áreas mais distantes da capital, a gente precisa arranjar formas de viabilizar que vocês consigam desenvolver o trabalho nas diferentes áreas em que vocês estão. Entendeu? Então, eu estou começando a pensar isso agora para organizar não só o pessoal da cultura, mas para organizar outras discussões também. Entendeu? É isso. Eu posso, inclusive, falar com a menina que deu curso para a gente, também fazer para vocês. Não é uma menina negra, mas é uma parceira, que não é do MNU, mas ela fez um curso para a gente do MNU. Tá bom? Obrigado, Regina. Marcone. Oi. Marcione.
Acho que é o Marconi e o Marcione. Marconi também. Quem levantou a mão foi o Marcione ou o Marconi ou os dois? Eu tinha levantado antes, eu achei que nós já estávamos encerrando, não queria demorar demais. Primeiro, agradecer o privilégio de estar aqui com vocês. Peço desculpas por não abrir minha câmera, mas a internet fica muito lenta e trava. Só uma colocação em cima do que a professora Regina, a professora Lucimari colocaram ali sobre esses autores, como ela diz, de não querer contestar. A senhora pode contestar, a professora Lucimari, porque, como a professora Regina colocou, todas as pessoas que escrevem sobre escravidão no Brasil até determinado período são pessoas brancas. A escravidão é vista até determinado ponto. Eu sou historiador, sou professor de história, mais professor de história do que historiador, eu sempre dizia, em sala de aula. Hoje não atuo em sala de aula, trabalho como técnico, mas ainda trabalho com educação. Mas eu sempre trabalhava essas questões em sala de aula, da história dos negros, tanto no Brasil quanto no mundo, ser escrita por pessoas brancas. E isso era uma coisa que sempre trazendo esses autores, e quando falava do Casagrande Senzala, e também falava dos raízes do Brasil, mostrando para os meus estudantes o que eles estão mostrando ali, essa visão de que o Brasil ser cordial, vamos dizer, entre aspas, né? Então, isso é uma tentativa de mostrar um pouco, de nos mostrar como se nós não tivéssemos voz, não fôssemos capazes de nos indignar, que nós aceitávamos a escravidão de maneira natural, né? A violência que era feita contra os nossos corpos, a violência contra as mulheres, principalmente. Eu colocava isso em aula para eles, que o pardo no Brasil, de certa forma, ele é fruto de estupro, porque são mulheres negras que são estupradas e que vão acabar engravidando, e dessas pessoas que vão sair dali. Não de todos, é claro, mas uma parte em cima disso. Hoje eu moro em Santa Catarina, assim como o Adriano, que falou antes, nós trabalhamos na mesma instituição, e é bem difícil, assim, de ver. E causa espanto quando nós falamos de quilombos de Santa Catarina, e algumas pessoas se espantam que existe quilombo, né, em Santa Catarina, algumas pessoas se espantam que existe negros em Santa Catarina, porque acham que é um estado praticamente europeu, né, e tem muito, né. Eu sou do Rio Grande do Sul, e eu cresci numa cidade que nós temos um clube social para negros, um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas para negros, para pessoas negras, e isso ainda existe hoje, quase não se fala. E estar aqui ouvindo vocês, a professora Regina, e quanto é importante isso na nossa história, de levar isso para a sala de aula, o movimento negro, levava a história do movimento negro, a história dos clubes negros de luta lá do século XIX, no início do século XX, da resistência que se tinha nesses espaços, e o quanto é bom isso, de ter hoje esses espaços para nós falarmos, como foi falado antes, a importância de ver as pessoas negras nas universidades. Eu tenho 50 anos, né, se eu já não vou na primeira fervura, eu cresci durante a ditadura, de saber aquela violência, né, era criança ainda no FIPI, tanto na luta, assim, depois, mas passei pelo processo de redemocratização, e o quanto é importante isso para hoje. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre falava isso para os meus estudantes, e alguns as pessoas que estudaram comigo, que fizeram o curso de história comigo, nós éramos quatro pessoas, 3 homens e uma mulher negra, os que se formaram, né? Eu lembro e desses aí, eu lembro de ainda ter estudar com mais uma pessoa negra, que mudou para outro curso, e foi isso, de um universo de 400 estudantes. E anos depois, quando eu volto para trabalhar numa universidade, a quantidade de pessoas que estão ali circulando é infinitamente maior, e isso me dá muito orgulho, isso me dá muita alegria, mas isso é fruto da luta do movimento. Nos espaços que nós estamos conquistando, é por isso. E essa luta eu entendo que é só o começo, né? A gente tem muito ainda por conquistar, muito ainda por afirmar o nosso espaço ali dentro, que nós sabemos. Se nós somos a maioria da população,
Então, nós temos que ser a maioria nos espaços, né? Nós temos que ser a maioria de juízes, advogados, engenheiros, médicos, médicas. Nós temos que ser a maioria nesses espaços, e que ainda não somos, mas existe muito mais, né? E me dá muito orgulho de ouvir vocês. Eu queria agradecer, então, por ouvir vocês e pela luta de vocês, né? Aqueles que vieram antes de mim e que me ensinaram muito, tá bom? Muito obrigado. Marcione, eu queria dizer para você, não sei se você conhece, mas o MNU de Santa Catarina tem um trabalho maravilhoso nos quilombos, de levantamento acerca da população quilombola de Santa Catarina, de assistência, de trabalho em educação quilombola, inclusive por força da mobilização e do trabalho. Existe uma lei específica em Santa Catarina sobre educação quilombola. É muito importante. São duas companheiras muito valorosas, agora uma terceira, que até foram candidatas, a Wanda e a Luciana foram candidatas, mas a precursora desses trabalhos são a Wanda e a Lurdinha Mina. Wanda Gomes Pinedo e Lurdinha Mina, duas professoras de educação infantil e tal, mas por conta da militância no MNU, tocam essa luta muito legal, e tem luta num sem número de quilombos aí em Santa Catarina. Viu? Sim, eu conheço, professora, a gente tem contato com algum, não com elas, né, mas a gente trabalha, eu estou tentando levar para o campus onde eu atuo, fazer uma parceria com o pessoal que trabalha com a formação de pedagogia quilombola. Então, eu já tive aí num quilombo na cidade de... um quilombo aí de Santa Catarina, porque tem outro com o mesmo nome no Paraná, um quilombo aí de Santa Catarina chamado Paiol da Telha. É em Campos... Tem uma cidade que chama Campos... É Campos Novos, aquilo que a gente põe em Santa Catarina? Alguma coisa assim. Eu vou dar uma olhada depois e passo as informações, mas é um trabalho muito, muito, muito legal. Eu tive em 2 quilombos aí, fazendo formação com mulheres, com a direção da associação, muito legal. Obrigado, professor. É isso, gente. Obrigado, viu?